Coríntios, capítulo 6, e acompanhe a leitura dos versículos 14 e 15. Vamos ler até o 16, na verdade. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Ouçamos em nome de Jesus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união há entre o crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Santo Deus, nosso eterno Pai celestial, meu Deus, nesta manhã nos apresentamos diante de Ti, e somos agradecidos porque Tu nos trouxe aqui, meu Senhor, para este momento de adoração, de celebração ao Teu nome. Pai querido, agora falaremos da Tua palavra. Por isso a palavra é Tua, meu Senhor. Fale conosco. Use-nos apenas como instrumento para levar a Tua palavra aos Teus filhos. Meu Deus glorioso e eterno, fala a cada coração. Ensina-nos o Teu querer, a Tua vontade. Que ao término desta Tua palavra, nós possamos ter aprendido, Senhor, mais de Ti e colocar em prática os Teus ensinamentos, que seja para o Teu louvor, para a Tua glória. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assentai, irmãos. Cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Deus por mais esta oportunidade de falarmos da sua palavra santa, e como nós estamos, já de algumas mensagens falando sobre o Apocalipse, nós hoje trataremos de mais uma carta referente às 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas na Ásia Menor. Então os irmãos poderão acompanhar em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, que é a carta à igreja de Tiatira. O tema da nossa mensagem, até já dita pelo Celso, Tiatira, uma igreja tolerante, uma igreja que tolerava ensinamentos que não eram de acordo com a vontade de Deus. Falando um pouquinho sobre a cidade de Tiatira, é uma cidade, conforme eu disse, todas aquelas cartas, são 7 cartas enviadas a 7 igrejas, haviam essas 7 igrejas cristãs em 7 cidades diferentes, todas localizadas na Ásia Menor. Hoje essa região da Ásia Menor é a Turquia. E recentemente eu tive uns amigos que foram à Turquia e eu comecei a conversar e falar de algumas dessas cidades, eles mesmos sem saber, mas elas têm um nome hoje parecido, e começou a comentar as cidades onde eles estiveram, em Éfeso, hoje ainda as ruínas, estiveram em Esmirna, chama Izmir, estiveram em algumas outras dessas regiões. Só que nós comentávamos que nas 3 cartas anteriores, que Éfeso, Esmirna e depois Pérgamo, eram cidades localizadas mais à beira-mar, do mar Mediterrâneo, porque essa região da Turquia, antiga Ásia Menor, de um lado havia o mar Mediterrâneo, mais acima um pouco o mar Egeu, e ficava essa porção, vamos dizer, de terra. Como toda a terra é uma porção entre águas, o Brasil é uma porção entre águas, só que nós temos de um lado o Oceano Atlântico, temos de um lado uma divisa por terra com outros países da América do Sul, mas do outro lado da América do Sul há o Oceano Pacífico. Então, se a gente olhar como um todo,
né? É uma porção de terra rodeada de águas, como o Senhor criou, porque o Senhor o tirou do meio das águas, fez surgir a porção seca que continua rodeado por águas. A cidade de Tiatira, ela não ficava à beira-mar, ela já ficava mais para dentro, né, do continente, ou para dentro da parte seca chamada terra. Ela não ficava à beira-mar. E ela não era uma cidade tão grande ou tão importante, política e administrativamente, como eram as cidades, principalmente de Éfeso e Esmirna. Ela não tinha toda aquela pujança, o tamanho, a importância, sob esse aspecto. Mas Tiatira era uma cidade importante porque era um grande centro comercial na Ásia Menor, né? Era um lugar onde o comércio era muito forte, principalmente o comércio voltado para a parte têxtil, né? A parte de porcelanas, a parte de vasos, propriamente, e principalmente a parte têxtil. Tanto assim que nós vamos encontrar na Bíblia uma alusão, lá em Atos dos Apóstolos, a Tiatira, que é aquela mulher chamada Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? Então Tiatira era um importante centro comercial. É como se as pessoas fossem lá para comprar principalmente tecidos, né? Como se você fosse, sei lá, a alguma cidade de Santa Catarina, Jaraguá? Não. Brusque, né? Ou fosse a Cianorte, por exemplo, comprar roupas, enfim. Então era um importante centro comercial da época. E essa cidade, né, era uma cidade também antiga, mas ela foi destruída por um terremoto, né, por volta do ano 27, assim como também outras cidades que nós já comentamos, mas ela foi reconstruída com a ajuda do Império Romano, porque naquele tempo era Roma quem dominava tudo isso. Então, Roma, quando essas cidades foram destruídas, né, como hoje algumas regiões às vezes são destruídas por terremotos, por, né, furacões, enfim, e outras nações ajudam. Roma era o grande poder econômico e político da época, então ela ajudou a reconstruir também a cidade de Tiatira. Como eu disse, ela era famosa pelo seu comércio e pela produção de têxtil, né? Produção de tecidos. Por isso que essa mulher, né, chamada Lídia, ela era daquela região, mas ela estava vendendo tecidos, né, vendendo púrpura em outras cidades distantes, principalmente se nós compararmos com os meios de transporte da época, né? Então qualquer distância era uma grande distância para se caminhar, para se fazer. E quando Paulo estava lá em Filipos, que é onde se encontrava Lídia, né? Paulo estava ali, foi ali para pregar o Evangelho. Acredito que Paulo talvez tenha até passado por Tiatira também, embora eu não encontrei nenhum registro. Mas como Paulo fez várias viagens missionárias e ele pregou por todo o mundo conhecido daquela época, imagino eu que ele tenha passado por Tiatira. Mas, na verdade, Lídia não estava em Tiatira, ela estava em Filipos, que era um tanto distante de Tiatira, ali vendendo, né, os tecidos, enfim, vendendo púrpura. E Paulo apareceu ali para pregar o Evangelho. E no sábado, Paulo ele tinha um ofício de fazer tendas. Durante a semana ele trabalhava no seu ofício secular, né? Imagino eu que à noite ele pregava, ele se reunia, mas durante o dia ele tinha o seu ofício de fazer tendas. E no sábado, Paulo foi procurar um lugar para orar, né? Porque no sábado ele não trabalhava. Então ele queria se reunir com algumas pessoas. Como a cidade de Filipos não tinha uma igreja cristã, né? Paulo foi para a beira de um rio, com ele algumas mulheres que já eram tementes a Deus. E foram ouvir o que Paulo falava. E lá estava essa mulher, chamada Lídia. E diz a Bíblia que essa mulher era temente a Deus. E quando ela ouviu o apóstolo falando de Jesus Cristo, ela não só aceitou, como ela desejou e foi batizada com a sua casa. Alguns comentaristas dizem que essa mulher foi uma das fundadoras da igreja de Tiatira. Eu não sei se é verdade, a Bíblia não faz menção, mas é possível, né? Uma mulher ouviu a palavra de Deus, foi batizada, volta porque ela era de Tiatira, ela não era de Filipos, ela estava ali vendendo os seus, né, sua mercadoria.
Então imagino eu, né, como a diaconisa Bonifácia, né, vai lá para uma cidade e começa a pregar, começa a falar. É possível que isso tenha acontecido. Irmãos, essa cidade, a cidade de Tiatira, ela era também muito conhecida porque ali havia uma coisa chamada guildas comerciais. Eu não sei se alguém já ouviu esse termo, guildas comerciais. Mas, para simplificar, as guildas comerciais eram uma espécie de sindicato ou de associações de classe. Hoje nós temos o sindicato dos bancários, dos vigilantes, sindicato disso, daquilo, temos a associação comercial, a associação dos lojistas, a associação dos fabricantes de torneiras, né, lá em Luanda. Né, eu sei que existe, eu vi, inclusive, né, os Torres dominam lá. Mas, então lá também na cidade de Tiatira, foi principalmente lá que começa, parece, surgir muito essa questão das associações de classes. Então era chamado guildas. Então, se você quiser ser um tecelão, você não poderia ser um tecelão se você não fizesse parte das guildas dos tecelões, ou seja, do sindicato, da associação dos tecelões. Então havia ali a associação, por exemplo, dos construtores, havia ali a associação dos carpinteiros, havia ali dos padeiros, dos comerciantes, dos artesãos, né? Haviam diversas classes de profissionais e eles tinham que pertencer a essas guildas ou a esses sindicatos. E nessas guildas ele entrava geralmente como um aprendiz e não ganhava salário, mas aí aos poucos, né, tinha todo um tempo, ele se tornava já uma pessoa, um profissional, até chegar ao grau de mestre, né, que ele poderia ensinar outros. Então ela tinha essa importância, as guildas, né, de fazer com que a pessoa se tornasse um profissional. Só que as guildas, eles estabeleciam uma série de regras. Por exemplo, né, ali ele aprendia o ofício e tinha que seguir todas aquelas regras no que diz respeito à hierarquia, né, ele podia respeitar toda a hierarquia, ao ofício, à qualidade do produto, ao preço, à área de mercado, enfim, era tudo estabelecido. Então, se você pertencia a uma guilda e a sua área de mercado era o bairro do Xaxim, você não poderia estar vendendo para outros lugares, né, sair vender. Né, você tinha que aquela comunidade. Né? Se o preço era estabelecido um preço X, a qualidade do produto tinha que ser aquela, você tinha que seguir todas estas regras, né, para pertencer àquela guilda e ter a licença, vamos dizer assim, para produzir e para comercializar os produtos. Mas havia algumas coisinhas também que eram, né, não muito agradáveis, principalmente aos crentes. É que para trabalhar no comércio, né, trabalhar naquela profissão, você tinha que participar, né, de todas as reuniões, tudo o que acontecia. E muitas vezes nessas reuniões eram feitas festas dedicadas às divindades pagãs, né, ou aos deuses pagãos. Então, para os crentes, era muito difícil trabalhar nesses ofícios, né? Pois ele tinha que se sujeitar a todas essas regras, que incluía inclusive, né, uma duplicidade, né, mas que incluía a adoração aos deuses pagãos. E como nós sabemos, né, a influência dos gregos na época era muito forte, e eles tinham seus deuses, né, Deus para tudo. Então, na cidade de Tiatira também tinham as divindades, tinham os chamados oráculos, que eram os santuários, onde a pessoa ia para dedicar o culto àquele Deus, para adorá-lo. Então, nas reuniões, que eram geralmente servidos banquetes, e esses banquetes muitas vezes eram sacrificados a ídolos, e sempre se findava com a prostituição. Né? Era uma festa, né, não muito diferente de algumas festas que acontecem hoje. Ora, sendo uma festa, né, com muita comida, bebida e, né, prostituição, era difícil um cristão, um crente verdadeiro, compactuar com essas coisas. Né? A idolatria estava presente ali na prática comercial. E se você quisesse participar, você não tinha opção. Ou você participava dos esquemas, né, ou você perdia dinheiro. Né? E aí a gente pergunta, né, alguns comentaristas até perguntam assim,
O que deveria ser? Santo ou esperto? Né? Porque se você quisesse participar, eu quero ser um artesão. Como ser, se você não fazer parte da guilda, né, ou daquela associação de classe? De repente você podia até lá, no fundo do quintal, fazer alguma coisa, mas você não tinha a oportunidade de estar lá no comércio, né, vendendo, comprando, porque você não tinha a licença para ser um profissional, né, reconhecido. Conforme eu disse, lá em Tiatira havia vários templos e santuários religiosos que eram dedicados a esses deuses, né? Lá havia ao deus Apolo, a Artemis, e havia uma deusa da época, uma espécie de profetisa chamada Sibila. Né? Sibila, na verdade, não é um título. Sibila significa profetisa ou sacerdotisa de Apolo. Né? Numa linguagem, isso assim, a filosofia que traz, se a gente trouxer mais para uma linguagem mais nossa, diríamos que era uma espécie de bruxa, né? De feiticeira, de adivinha. E principalmente essa chamada Sambate, que era uma espécie de uma sacerdotisa de Apolo, que era adorada pelos habitantes de Tiatira. Olhando a história, a gente vai ver que na cidade de Tiatira prevalecia muito as figuras femininas. Né? E parece até, talvez, coincidência, mas olhando para o caso de Lídia, né, que é assim, muitos acham que ela é uma das fundadoras, precursoras da igreja, é uma figura feminina, né, precursoras da igreja em Tiatira. Então ali prevalecia a adoração a deusas, né, deusas, dentre estas chamada Sambate, que era uma sacerdotisa de Apolo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Os irmãos vão entender daqui a pouco, né, por que eu estou me referindo a esse prevalecimento da figura feminina na igreja de Tiatira. Irmãos, Cristo se apresenta à igreja de Tiatira como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, primeiramente, Jesus está dizendo àquela igreja, né, aquela comunidade cristã, que ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque justamente Sambate, aquela sacerdotisa de Apolo, era considerada como assim, a filha de Apolo, do grande deus Apolo dos gregos. E Jesus então, contradizendo tudo isso, ele diz, olha, a igreja que está em Tiatira fala o que é o Filho de Deus, do Deus verdadeiro, não dos deuses deste mundo, ou dos deuses da imaginação humana. Então Jesus se apresenta dessa forma, primeiramente, dizendo àquela igreja, dizendo aos irmãos que lá de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, do Deus verdadeiro, não o filho de Apolo, mas o Filho do Deus verdadeiro. E Jesus continua dizendo àquela igreja que ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, aqui quem está falando é o Filho de Deus, que sabe de todas as coisas, que é vivo, que conhece, que é onisciente, tem os olhos que perscruta, não somente olha o exterior, mas conhece também o interior, que perscruta os nossos pensamentos, os nossos corações. Né? É dessa forma que Jesus se apresenta àquela comunidade. Ele está dizendo, olha, eu sei de tudo quanto se passa nessa igreja. Os irmãos talvez nem todos se lembram, mas quando falamos sobre a igreja de Éfeso, nós comentamos que Jesus anda no meio da igreja, que ele sabe de todas as coisas. E da mesma forma, quando ele diz à igreja de Tiatira, olha, quem está falando é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, ele está dizendo, eu conheço tudo, eu sei de todas as coisas, não só lá na igreja de Éfeso, não só na igreja de Pérgamo, mas em todas as igrejas, inclusive aqui em Tiatira, eu conheço tudo. E ele ainda se apresenta dizendo que é também aquele
que tem os pés de bronze. Jesus está dizendo: eu sou o supremo juiz, aquele a quem foi confiada todas as coisas nos céus e na terra. E Jesus fala especialmente a esta igreja, porque a igreja de Tiatira, ela estava declinando na moral e na espiritualidade, associando-se aos deuses e às crenças deste mundo. Por isso Jesus se apresenta como juiz, com olhos como chama de fogo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e daqueles que não têm o evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo à igreja de Tiatira quando ele se apresenta. Eu conheço, eu sei de tudo, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu também tenho todo o poder, eu sou onipotente, porque eu sou o Filho do Deus verdadeiro, e eu tenho todo o poder nos céus e na terra, e eu sou o supremo juiz, que vou discernir as coisas, conhecedor como sou, hei de julgar com justiça. E Jesus era sabedor mesmo, ele sabia de tudo que estava na igreja de Tiatira. Por isso, no verso 19, ele diz que conhece, e ele destaca as qualidades que há naquela igreja. Porque ali haviam qualidades, coisas boas também naquela igreja. Jesus diz, em outras palavras, está dizendo que ela era uma igreja batalhadora, que aquela igreja amava a Deus, que ela praticava as boas obras. Imagino eu que era uma igreja que socorria os necessitados, as viúvas, os órfãos. Ela praticava a fé genuína, ela acreditava no poder, na obra de Deus. E Jesus diz ainda: eu sei que as suas últimas obras eram ainda mais numerosas que as primeiras. O verso 19 diz isso. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Jesus conhecia cada um daqueles irmãos. E ele sabia que ali haviam pessoas trabalhadoras, pessoas que batalhavam pelo seu nome, pessoas que amavam a Deus verdadeiramente, que tinham uma fé genuína e que estavam se esforçando para fazer as coisas de Deus. Mas Jesus, no verso 20, diz: tudo isto não era suficiente, pois embora fosse uma igreja amorosa, o amor daquela igreja também tolerava o erro, e isso não agradava a Deus. A Bíblia diz que nós podemos e devemos amar os maus. Nós não podemos odiar uma pessoa porque ela é maldosa, não. Mas a Bíblia diz que nós não podemos compactuar e tolerar com o erro. O Senhor diz que Ele ama o pecador. E Deus de fato ama o pecador, porque Deus nos amou e nos ama. Nós somos provas vivas de que Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Ele não compactua com o pecado. Por isso, quando Jesus dirige aquela igreja e fala das coisas boas, e ele elogia, e ele diz: eu conheço, eu sei o que vocês fazem de bom. Mas ele não gostou de algumas coisas que aconteciam naquela igreja, principalmente porque, embora eram pessoas amorosas, mas eles toleravam as coisas erradas. E isso desagradava ao Senhor. Nós vamos ver no verso 20 que diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Por isso que o tema da nossa mensagem era: Tiatira, uma igreja tolerante. Porque era uma igreja que via as coisas que estavam acontecendo, coisas que não eram boas, e muitos se calavam. Permitia que se continuasse a pregar, a falar e a ensinar coisas que não eram da vontade de Deus. Irmãos, naquela cidade estava muito difícil para os crentes verdadeiros, aqueles que queriam adorar a Deus, sobreviver, vamos dizer, financeiramente também. Porque sendo uma cidade de um centro comercial importante,
Para se trabalhar, você tinha que pertencer àquelas associações de classe, as guildas. E era difícil. Como você pertencer a uma guilda, a uma associação de classe, se você não seguisse as regras daquela associação? Era impossível. Então, se você era um cristão autêntico, mas você era um padeiro, era um comerciante como Lídia, você tinha que pertencer àquela entidade. E aquela entidade, ela venerava, adorava os deuses pagãos. Nas suas reuniões eram feitas dedicações aos ídolos. E as pessoas participavam daqueles alimentos sacrificados aos ídolos. E as reuniões, elas eram, ao final, terminavam numa grande festa de prostituição e coisas semelhantes. E as pessoas participavam desses festejos. E agora, como pertencer à igreja de Deus, compactuando com essas coisas? Por isso que eu li o texto lá de 1 Coríntios 6, que diz assim: que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Não existe. Luz e trevas são antagônicos, né? São opostos. Onde a luz, as trevas desaparecem. Cessa-se a luz, aparecem as trevas. Os dois não estão ao mesmo tempo no mesmo lugar. São incompatíveis. E, portanto, aqueles irmãos tinham grandes dificuldades. Por isso, o que a igreja fez? Lá estavam a comunidade de cristãos, servindo a Deus, mas tendo dificuldade para trabalhar. Então, líderes da igreja chegaram à conclusão que o ideal era fazer uma mescla, uma associação entre o mundo, entre o paganismo e o espiritual. Que haveriam coisas que não teria problema você participar. Isso não impediria de você continuar com a sua crença, com a sua fé. Uma associação entre o mundo e Belial, entre Cristo e Belial. Mas Cristo não aceita. Por isso o Senhor vem àquela igreja e diz: eu tenho contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se intitula, né, se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Alguns comentaristas dizem que havia ali uma mulher que dominava aquela igreja, vamos dizer assim. E ela se declarava profetisa. E ela era uma mestra, e ela ensinava o povo, dizendo que, na verdade, não tinha grandes problemas ao fazer algumas dessas coisas. Eu não sei se essa mulher existia mesmo, mas de qualquer forma, a Bíblia, quando se refere a ela, faz menção a Jezabel. Não que essa mulher chamasse Jezabel, mas porque faz alusão a Jezabel que viveu no tempo de Elias. E Jezabel era uma mulher semelhante a essa, que tinha esses ensinamentos de seduzir e de fazer o povo de Israel pecar, adorar a Baal, a comer o sacrificado ao ídolo, a se prostituir. Por isso que agora traz essa figura de Jezabel, dizendo que lá na igreja havia alguém que estava ensinando os filhos de Deus a se prostituírem e a comer o sacrificado aos ídolos. E Jesus diz: eu não gosto dessas coisas. Eu tenho contra ti, porque lá tem, e ninguém barra essa mulher, ninguém barra esse ensinamento, continua deixando que ela fala, que ela seduza, que ela ensine o povo a praticar o que não é correto. Por isso que eu disse lá no começo, a figura feminina prevalecendo nessa cidade e agora trazendo também para a igreja essa figura feminina. Irmãos, Jezabel era uma mulher idólatra e adúltera.
era a mulher de Acabe, né? Lá em 2 Reis, os irmãos vão encontrar essa história, principalmente no capítulo 9 por ali. E ela curiosamente, Jezabel em hebraico significa casta, uma pessoa casta. Mas Jezabel não era casta, né? Ela era mais semelhante a uma rameira, que é uma casta. E essa mulher, então, é que agora, quando se refere a Tiatira, né, serve para nomear a profetisa que ali havia, se é que havia, né, uma profetisa. Então Jesus diz, olha, essa Jezabel que está aqui, não que a mulher chamasse Jezabel, mas dizendo, olha, quem está aqui, né, ensinando o povo a ser idólatra, ensinando o povo a prostituir, é uma Jezabel, né? É semelhante a Jezabel que ensinava o povo lá no passado. Irmãos, e essa mulher ensina agora, ela vem com uma espécie de uma nova doutrina, né? Ou seja, ensinando algumas coisas que, embora retiradas da palavra de Deus, mas não tinha essência da verdade, porque torcia as verdades de Deus para dizer ao povo o que eles tinham que fazer. Quando nós falamos lá no passado, umas mensagens passadas sobre Éfeso, nós falamos na Grécia havia ali toda uma cultura filosófica, né? E falamos dos nicolaítas, e nós dizíamos que os ensinamentos, principalmente deles, é assim, que você pode ser cristão, deve ser cristão, você tem que defender o nome de Cristo, você precisa ter o nome de Cristo, mas o que você faz no corpo não tem nada a ver com o que você faz no espírito, na alma, como dizem eles. Então, se você por acaso se prostitui ou come do sacrificado ao ídolo, isso é no corpo, isso não teria mal nenhum. Na igreja de Tiatira também haviam esses que ensinavam essas coisas. Haviam esses que eram adeptos da doutrina dos nicolaítas, né? Ou talvez dos ensinamentos de Balaão, e agora trazia para dentro da igreja de Tiatira esses ensinamentos que eram reprováveis por Deus. Quando nós nos referimos à igreja de Éfeso, principalmente, e à igreja de Esmirna, nós vamos notar que algumas coisas que aconteciam nesta igreja eram trazidas de fora para dentro, não era da própria igreja, não era dos que pertenciam à igreja, mas eram pessoas de fora que vinham trazer ensinamentos contrários à vontade de Deus, ensinamentos esses dos nicolaítas, enfim, né, que ensinavam que você fazia no corpo não tinha nada a ver com o espírito. Mas agora, quando nós falamos da igreja de Pérgamo e agora de Tiatira, o que nós encontramos é que esses falsos ensinamentos não eram trazidos por pessoas que estavam de fora da igreja, eram pessoas que estavam dentro da igreja, eram líderes da igreja, que estavam trazendo esses falsos ensinamentos. Então veja os irmãos, como aos poucos o inimigo ele foi seduzindo essas pessoas e trazendo ensinamentos que pareciam novos, mas não eram novos, são os velhos ensinamentos desde o tempo de Adão que o diabo continua trazendo para dentro da igreja. Ele continua seduzindo a igreja com coisas que não estão na palavra de Deus. Conforme nós falamos na lição, ele tem o nome de Satanás, que significa opositor. Ele se opõe a tudo quanto Deus diz. Então se Deus diz, olha, isso é pecado, ele diz, não é bem assim. Não é assim. Você pode participar, pode fazer isso, e pode ao mesmo tempo servir a Cristo. Mas Jesus não habita num coração dividido. E Jesus está dizendo àquela igreja, eu não aceito, eu não compactuo, porque não há comunhão entre mim e Belial, não há concórdia entre o fiel e o infiel, ou você é de Deus ou você não é de Deus, não há meio termo, só existe dois caminhos, o caminho apertado, difícil de palmilhar, que é o caminho da salvação, ou o caminho espaçoso, fácil de caminhar, que é o caminho da perdição, não há uma terceira via. Jesus está dizendo àquela igreja, não há uma terceira via, por isso ele diz, aquela mulher,
ou aquela igreja. Porque mulher, principalmente em Apocalipse, simboliza a igreja. Pode ser a igreja apostatada, a igreja que está distante de Deus. Portanto, uma mulher adúltera, ou a igreja santa, pura, imaculada, que são os filhos de Deus. E ele diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus está dizendo que ele era tolerante, de certa forma, porque ele queria ver aquela igreja, aqueles irmãos, se livrarem daqueles ensinamentos da perversa Jezabel, que estava induzindo os homens à idolatria e ao adultério. E Jesus declara que ele deu todas as oportunidades para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quis. Irmão, semelhante a Jezabel lá dos dias de Elias, que ao invés de arrepender, perseguia ainda mais os filhos de Deus. Aqui nós encontramos também a mesma coisa. Porque quando há uma associação entre o bem e o mal, cria-se esse consenso e há um comodismo. Imagina alguém agora que estava tendo dificuldades no seu trabalho, no seu comércio, e agora ele pertence a essas guildas, a essas associações de classe, e ele ao mesmo tempo na igreja, né, acaba satisfazendo os dois lados. Ele está na igreja, a igreja tolera ele, de certa forma compactua com ele, ao mesmo tempo ele está lá participando das associações, pode continuar o seu trabalho, vender, vai ter uma vida mais confortável. O comodismo, geralmente ele gera isso, né? Ele gera esse certo bem-estar, né? Porque a pessoa está ali e ninguém está incomodando. Nem as guildas incomodam ele porque ele, né, participa lá das festas, nem a igreja o incomoda porque ele está na igreja também. E Jesus diz, olha, eu dei todas as oportunidades, mas ela não quer se arrepender. Por isso, essa igreja vai passar por momentos de tribulação e prostração, e a morte espiritual é certa. Jesus fala que os seus filhos serão mortos, porque onde não há santidade, onde não há vigilância, a morte é certa. Uma igreja que não vigia, uma igreja que não ora, uma igreja que compactua com o erro, a morte é certa. Pode até ser que ela cresça em número, mas a morte espiritual é certa. A espiritualidade é decadente. E foi o que estava acontecendo com aquela igreja. Ela passaria por momentos de tribulação. E o justo juiz diz no final do verso 23, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Portanto, Jesus está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que aí há pessoas fiéis, pessoas que me amam de verdade, que andam nos meus estatutos, que não compactuam com o erro, que não aceitam a idolatria, que não aceitam a prostituição, mas eu sei que aí também há líderes que ensinam coisas dessa forma. E Jesus diz, olha, eu darei a cada um segundo as suas obras. No verso 24 diz, todavia digo a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como dizem ele, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Jesus estava dizendo, eu sei que tem pessoas que resistiram bravamente às investidas do inimigo e que permaneceram fiéis. E eu digo a vocês, permaneçam fiéis e firmes até o fim, até que eu venha. Jesus está dizendo, não importa, como disse a uma outra igreja, ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Que proveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação? Que proveita aos crentes de Tiatira ganhar o mundo, né, pertencer às guildas, e agora ter suas vantagens financeiras e ser bem sucedido financeiramente, se perder a salvação? Eu já ouvi de pessoas, e conheço pessoas, que se desviaram
totalmente ou parcialmente da igreja. Não entregam o que a Deus pertence e vangloriam-se de ser bem-sucedidos. Estão melhores do que outros que estão aqui na igreja, que são fiéis. Não fiéis apenas na contribuição, mas fiéis a Deus. E não passam, às vezes passam por dificuldades, não têm as mesmas benesses que eles, as pessoas se vangloriam. Irmãos, como a igreja de Tiatira, muitos estavam bem, mas muitos não estavam bem porque servir a Deus, porque preferiram passar por dificuldades, preferiram não ter as benesses que este mundo tem, mas permaneceram fiéis ao Senhor. Então de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O salmista dizia assim: quanto a mim, os meus pés quase escorregaram ao ver a prosperidade do ímpio. Eu tinha inveja deles, eu me aflijo, eu trabalho, eu tenho dificuldades, mas lá está o ímpio, ele ergue a sua boca, fala contra Deus, e ele está tão bem, as suas pálpebras estão inchadas de tão bem que ele come, ele se regala, ele vive deliciosamente. E o salmista diz: depois eu entrei na casa de Deus e eu vi o fim do ímpio, e então eu não quis mais essas coisas. Irmãos, na igreja de Tiatira, haviam aqueles que se associavam com o mundo, e é possível que deve ter se dado bem financeiramente no seu comércio, nas suas indústrias, mas Jesus os reprova. Jesus diz somente: olha, eu sei que tem aí pessoas que não têm essa doutrina. Pessoas que não conheceram as profundezas de Satanás, porque as profundezas de Satanás são seus ensinamentos velhos, desde o tempo de Adão. Dizendo: olha, foi assim que Deus diz. Não é bem assim não. Pode comer. No dia que vocês comerem, os olhos se abrirão. Vocês conhecerão os dois lados. Vai ser bom, vocês saberão o que é bom, o que é ruim. Vocês poderão optar. Terão liberdade para escolher o bom ou o ruim. Também na igreja de Tiatira, lá estavam as profundezas de Satanás, dizendo: olha, vocês podem participar das duas coisas. Não precisa ficar com isso. Vão lá, participam das associações. Talvez você não coma de tudo, não participe da prostituição, mas participe. Você vai ter liberdade para comercializar. E depois vem a igreja também. Você pode participar das duas coisas. É possível compactuar com as duas coisas, porque Satanás diz assim, ele é opositor. Então, quando Jesus diz assim: não há comunhão entre Cristo e Belial, Satanás diz: existe sim, sempre tem um jeitinho. Há comunhão entre luz e trevas. É possível conviver essas duas partes. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Jesus está dizendo aqui que ele é o Filho de Deus, que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que por isso aqueles que resistirem bravamente, ele como juiz de todas as coisas, ele como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, promete ao vencedor que lhe será dada autoridade sobre as nações. Ou seja, se aqueles irmãos não tinham autoridade nenhuma, eram oprimidos, eram muitas vezes até mortos por obedecer a Deus, Jesus diz: fiquem firmes. O que vencer, o que for fiel, eu lhe darei autoridade, vocês terão autoridade sobre as nações. E é verdade, pois a Bíblia diz que nós haveremos de julgar as nações. Diz que durante o milênio assentaram-se os tronos, e lá assentaram-se os justos, e foi abertos os livros, e foi lido o que estava escrito nesses livros, e foi dado poder para julgar o mundo. Portanto, Jesus diz: fiquem tranquilos. Aqueles que viverem regaladamente aqui, e não forem fiéis, estes não herdarão o reino dos céus. Mas vocês que forem fiéis, eu darei autoridade para vocês. Vocês terão autoridade. E Jesus ainda diz assim: assim como eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Jesus é a própria estrela da manhã. Jesus diz: vocês terão a mim. Eu estarei convosco.
porque farei em vós morada. Foi isso que nós lemos no último versículo, né, lá de 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 16. Jesus diz que fará morada. Ele é a verdadeira estrela da manhã, porque Jesus é a estrela da alva. Quem já levantou bem cedinho, está clareando, as estrelas vão desaparecendo, mas se você olhar para o lado que o sol nasce, você vai ver bem ao alto assim, a estrela d'alva, né? A estrela da manhã. Jesus diz, eu sou a estrela da manhã. Se alguns dizem que a pessoa morre e vira estrela, num sentido figurativo, Jesus é a verdadeira estrela. Não que ele é aquela estrela. Não vai adorar aquela estrela dizendo, lá está Jesus. Mas no sentido figurativo, Jesus é a verdadeira estrela. Ele diz, eu darei a vocês a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, esta mensagem ela tem também um sentido profético. Eu vou resumir a parte profética. Porque nós sempre falamos que as mensagens às igrejas, ela tem um sentido literal, né, que foi dirigida a uma igreja. Aquela carta foi enviada à igreja de Tiatira. E como eu disse, as cartas eram circulares. Depois de lida em Tiatira, é possível que ela fosse lida nas outras igrejas. Passando de igreja a igreja, os irmãos iam lendo. Não só a igreja de Tiatira não leu apenas a carta à igreja dirigida a ela, mas leu a carta dirigida a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, né? a Laodiceia, a Filadélfia, enfim, a todas aquelas igrejas. Mas aquelas cartas também têm um sentido profético, segundo muitos comentaristas. Tem um período da história da igreja que se assemelha à igreja de Tiatira. Nós falamos que a igreja de Éfeso, ela se referia ao primeiro século da igreja cristã. Depois falamos que a igreja de Esmirna se referia ao período que vai mais ou menos entre o ano 100 da era cristã até o ano 313, que é quando Constantino diz que se converte a Cristo. Depois a igreja de Pérgamo iria do ano 313 até por volta do ano 538. Alguns dizem que é o ano 600, mas por volta desse período, que é quando inicia oficialmente o papismo. E a igreja de Tiatira é a igreja do período mais longo. Aliás, a carta dirigida a Tiatira é a mais longa. Se os irmãos olharem, vão ver que a maioria das cartas, elas têm poucos, 6 versículos, 7, 8. Essa não, ela tem mais versículos. Ela tem, se não me engano, 12 versículos. É uma carta mais longa. A igreja, profeticamente falando, se ela se refere a um período, é o período mais longo, que é a Idade Média. A Idade Média é conhecida como, né, a noite de 1000 anos, que é um período aproximado de 1000 anos. Vai aí por volta do ano 538 até por volta do ano de 1500 alguma coisa. Esse é um período, irmãos, que a igreja viveu realmente como a igreja de Tiatira. Por quê? Porque houve agora uma verdadeira associação entre o espiritual e o mundano, entre as crenças, as coisas que Cristo tinha para a igreja e as coisas que o mundo tinha para oferecer à igreja. É nesse período que há uma grande perseguição aos cristãos. Mas se nós olharmos sob o ponto de vista espiritual, o terrível perigo que havia para a igreja não era a prisão, a tortura, o fogo, a espada, porque isso de certa forma, né, poderia até ser considerado uma bênção para o cristão. Pois aquele que permanecia fiel, embora fosse torturado, muitos foram mortos ao fio da espada, foram decapitados, foram pendurados, foram mortos nas fogueiras, mas permaneceram fiéis, e a estes ninguém tira o galardão. Ninguém é capaz de tirar o galardão daquele que é fiel. Nem a morte pode tirá-lo. Porque a coroa da justiça está guardada. Por isso que eu disse,
padecendo como muitos daqueles irmãos padeceram. Muitos viveram nas cavernas da terra. Não é poucos não, irmãos. Se vocês lerem o livro As Catacumbas de Roma, vocês verão que são milhares, centenas de milhares que morreram nas profundezas da terra. Morreram, né, ali escondidos, porque era a única forma de adorar a Deus. A perseguição era ferrenha. Então, quando alguém era morto por algum desses algozes, embora ele perdia a vida, e a morte é triste, porque a morte é herança do pecado, mas olhando pelo outro lado, olhando pelo lado de Deus, certamente Deus estava feliz com a morte daquele justo, pois a Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo, pois ele morre, ele descansa, mas as suas obras o seguem. E até hoje nós falamos, Abel padeceu sob as mãos de Caim, mas até hoje nós falamos de Abel, justo Abel. Irmãos, esse foi um período terrível para a igreja. Numa dessas perseguições, chamada Noite de São Bartolomeu, numa noite foram mortos mais de 5.000 cristãos à espada. Alguns historiadores dizem que pela rua descia sangue como se fosse uma enxurrada. Irmãos, centenas de milhares foram mortos por amor a Jesus Cristo. Mas nesse período haviam também pessoas fiéis. Pessoas que viveram escondidos. Pessoas que ousaram pregar a Jesus Cristo. Como os valdenses, Pedro Valdo, que ousou pregar Jesus Cristo depois de ser curado de uma depressão terrível. Ele vendeu seus bens, ele deixou uma parte para o sustento da família, mas vendeu a maior parte, e ele pagou copistas para copiarem a Bíblia, para que fosse entregue às pessoas, para que eles tivessem porção da Bíblia e pudessem conhecer a Jesus Cristo, porque nesse período, a igreja dominante proibiu que a Bíblia fosse lida por pessoas comuns. A Bíblia foi confiscada e pessoas comuns não podiam ler a Bíblia. Mas Pedro Valdo, durante um tempo, até que fora também perseguido, mas durante um tempo, ele pagou do próprio bolso para que homens copiassem a Bíblia Sagrada e pudessem distribuir ao povo. Irmãos, muitos dos cristãos permaneceram fiéis, não transigiriam jamais, não compactuariam jamais com a imoralidade, com os falsos ensinamentos. Mas existem outros que cederam, muitos cederam, e aí modificaram características da sua fé. Coisas de Jesus Cristo foram trazidas para modificadas dentro dessa nova era da igreja. A igreja dominante declarou que tinha autoridade para tal. E com base nessa suposta autoridade, começaram a introduzir ensinamentos de homens dentro da igreja. Porque principalmente no período ali de Constantino, muitos foram foram forçados a aceitarem Jesus Cristo. E ao aceitarem Jesus Cristo, mas eles não foram convertidos, eles continuaram trazendo aquela velha crença. Nos seus corações ainda haviam isso. E aí a igreja diz, como que nós vamos fazer, para dar um jeito nessas coisas? Então vamos fazer o seguinte, nós cedemos uma parte, eles cedem uma parte, a gente chega a um consenso. É como na igreja de Tiatira. Aquela Jezabel que ensinava o povo dizendo, olha, vocês podem estar aqui na igreja, mas podem também participar lá das guildas. Assim foi esse tempo. Um tempo em que foi trazido falsos ensinamentos, como a doutrina da Imaculada Conceição, como a instituição do Rosário, como a Santa Inquisição, como a infabilidade papal e tantas outras coisas que eu não vou enumerá-los aqui. Mas tudo isso foi sendo introduzido aos poucos. Não veio de uma vez. Aos pouquinhos. Então pegava lá algum ensinamento de Cristo, aí lá no paganismo tinha uma festa determinada, festa às divindades, aos deuses gregos, aos deuses romanos. E aí dizer, como que a gente faz?
Vamos fazer uma festa a São Pedro, a São Paulo, a São João, né? E contenta todo mundo. Por isso, irmãos, esse foi um período difícil, né? Aquele povo passaram a adorar ídolos, né? E apegaram-se ainda mais à idolatria, mudando o objeto do culto, né? Os das imagens de Jesus, de Maria ou dos santos, né? Haviam lá eles que adoravam aqueles deuses, então mudaram para outras figuras. Não vai ser mais Apolo, não vai ser mais esse Deus. Vamos agora fazer uma imagem de Jesus Cristo, uma imagem de Maria, uma imagem de São João, de São Pedro. Eu ainda vou trazer aos irmãos, numa oportunidade vindoura, uma imagem de São Pedro, que está na igreja, se eu não me engano, na Basílica de Roma mesmo, de São Pedro. E se os irmãos olharem, né, pegarem a imagem de um deus grego, tem um deus grego, ele está toda aquela imagem lá no passado, e ele tem uma espécie de um raio em sua mão. Aí você tira o raio, é a imagem de São Pedro. Então é nesse período que pega as coisas do paganismo e traz para dentro da igreja como se verdade fosse. Irmãos, essas doutrinas errôneas, esses ritos supersticiosos, cerimônias idolátricas, foram aos poucos sendo incorporados à fé e ao culto cristão. Então, assim, unindo os seguidores de Cristo com os seguidores do mundanismo, a religião tornou-se corrupta e a igreja perdeu a sua pureza e poder. Quando você lê essa primeira parte aqui, ó, a parte central da carta dirigida à igreja de Tiatira, o que nós vemos é justamente isso. É justamente nesse período o cumprimento desta palavra, desta carta dirigida, ou desta profecia, poderíamos assim dizer. Irmãos, trazendo para os nossos dias, nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos compactuar com o erro. Há um grande perigo. E muitas vezes a gente tem visto essas coisas permearem. No meio da igreja dos nossos dias, o tolerar o erro, o tolerar o engano, o falso ensinamento. Às vezes, para agradar um ou outro, nós toleramos determinados ensinamentos ou determinadas práticas. Mas Jesus nos ensina nesta manhã que isto está errado. Como ele disse à igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, portanto temos que ter cuidado. Imaginemos que essa igreja seja uma igreja batalhadora, uma igreja que não nega a fé de Jesus Cristo, uma igreja que faz bem às pessoas, uma igreja que faz bem às comunidades, ajuda os pobres, os necessitados, e está sempre preocupada com as pessoas doentes, com as pessoas que têm os seus problemas. Isto é justo, isto é certo, isto é digno, isto é cristão. Mas Jesus diz: tenho porém contra ti, que é muito bonzinho e toleras o mal. Porque às vezes a pessoa confunde o ser bom, o ser cristão, o ter a bondade como uma virtude cristã, como uma obra do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que as obras da carne são um monte de coisa, mas as obras do Espírito, entre elas, diz que a bondade é uma obra do Espírito. E às vezes a pessoa confunde bondade com tolerar as coisas erradas. E a igreja não pode ser tolerante com o erro, a igreja tem que ser intolerante com o erro. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Mas ela diz assim que o amor, ele não tolera as coisas erradas. O verdadeiro amor, ele não compactua com o erro, com o engano, com os falsos ensinamentos. O verdadeiro amor, ele vibra quando a verdade triunfa. É assim que a igreja precisa ser. A igreja de Deus tem que
tolerar as coisas que têm que ser toleradas, mas ela não pode compactuar com o erro, porque não há comunhão entre Cristo e Belial. Ou você é de Cristo, ou você é de Belial. Elias, nos dias de Jezabel, nos dias de Acabe, ele sobe ao Monte Carmelo, ele grita ao povo, ele diz: até quando vocês vão ficar oscilantes entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu, mas não fique no meio termo, não fique em cima do muro, ora servindo a Deus, ora servindo a Baal. Isso não existe, diz Elias. Ou vocês são de Deus, ou vocês são de Baal. Irmãos, Deus diz a nós também nesta manhã: ou somos de Deus ou não somos. Não há comunhão entre Cristo e Belial, entre o fiel e o infiel, entre luz e trevas. Você é luz, você é fiel, você é de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé. Glorificado seja o nome do Senhor, porque hoje nós aprendemos ou fomos lembrados de que